Olá, Inês Moreira. Olá, Zé Alberto. Cá estamos aqui nesta sala muito especial, que está tripartida e desmultiplicada pelas salas de todas aquelas pessoas que eu espero que vão entrando ou já estão mais ou menos habituadas a este formato. De qualquer forma, eu gostaria de saudar os participantes e também o Carlos Moura Carvalho, que tem trabalhado na programação com Ana Fonseca e outros colaboradores desta programação de conversas SOS Arte. Esta é a quinta conversa, mas o que é o SOS Arte? O SOSarte.pt surgiu a inícios de abril deste ano, assim de uma maneira um pouco quase que instantânea, e numa reação, eu estou assim com um sorriso, mas a situação é complicada relativamente àquilo que está a acontecer na arte e na cultura, enfim, sem estar aqui a amassar-vos, já teremos a oportunidade de falar nisso durante a conversa. E surgiu um pouco espontaneamente, estava eu a dizer, por parte daqueles que designamos por fundadores, e que foi um movimento que foi crescendo. Portanto, informal, não tem um formato, ainda não está configurado em termos de associação nem nada, portanto é informal, e neste momento conta com cerca de 650 pessoas de áreas concomitantes à atividade artística, sobretudo artistas plásticos, e toda uma série de protagonistas que realmente fazem com que as coisas aconteçam. Portanto, a ideia desta programação foi abordar temas. A primeira foi arte e educação, depois tivemos arte e o direito, arte e a ciência, arte e comunicação. Esta semana é a terceira, portanto tem havido assim uma aceleração, e os temas, portanto, que se vão prolongar até ao final de maio, a última será no dia 30, realmente procuram ir de encontro a questões que podem servir de atiçar, provocar, por um lado, reflexão e, por outro lado, endereçar para desenvolvimentos que podem ser, quer individuais, quer em termos mais gregários, os bem diversificados, e esperamos que tenham continuidade e que vão numa espiral cada vez crescendo mais. Ora bem, começando no meu ecrã, o José Alberto está do lado esquerdo, em cima, com uma belíssima estante atrás. E o José Alberto Ferreira é diretor artístico da Fundação Eugênio de Almeida em Évora. Igualmente em Évora é professor convidado na Universidade de Évora, mas há algo que na realidade eu tenho de confessar que foi a primeira vez que eu ouvi falar do José Alberto, não sei se foi em 2004, logo se foi em 2005, pelo facto de ser o responsável e o programador concebeu e idealizou e programador das escritas na paisagem, e o título completo, Festival de Performance e Artes da Terra. E o festival durou cerca de 8 anos, até 2012, se não estou em 2000, foi? 9 anos. 9 anos, sim, 9 anos. Pois, a matemática era muito má. Por isso, sorry, desculpa. Okay. Ainda bem que eu fui para o letras, mas ok. Pronto. E, enfim, tem toda uma carreira também como investigador e muitas outras coisas que depois se vão revelando ao longo desta conversa. Por outro lado, Inês, eu aqui subverti, digamos, deixei os homens serem apresentados primeiro. Não precisamos dessa benesse. Não precisamos dessa benesse, pronto. A Inês, a primeira vez que eu te conheci, estavas quase com 9 meses de gravidez. E és mãe da Violeta. Foi há 15 anos, exatamente. Foi há 15 anos, exatamente. Enfim, e é arquiteta, e é uma investigadora, atualmente pós-doutoranda da FCT. Enfim, foi programadora de arquitetura em 2012 no Guimarães, Capital Europeia da Cultura, é coeditora do Jornal dos Arquitetos, responsável por várias publicações, e também aquilo que eu tiver omitido, curadora também. Ok, pronto, também. O que eu tiver omitido ou que estiver errado, a culpa é minha. Pronto, e o meu nome é Maria de Fátima Lambeiro. Pronto, aparece aí o nome, portanto não é preciso eu dizer.
e sou professora e pronto, curadora independente e tenho 3 gatos. Ok. Então, arte que porventura se aparecer algum, eu tenho os fechados, mas pode acontecer. Enfim, arte e território. Estávamos a partilhar off the record, não é? Que hoje de manhã, mais uma vez, a Inês, na praia, tinha pensado nesse outro arquiteto, que para mim também, eu não sou arquiteta, sou de filosofia, que é um nome emblemático, que é o Fernando Lenhas. E porquê é que eu estou a falar no Fernando Lenhas? E porquê é que nós estávamos a falar do Fernando Lenhas? Porque, na realidade, em 1949, Fernando Lenhas e a mulher, na Serra de Valongo, aqui ao norte do Porto, o interior, ele fazia percursos na natureza e desenhava nas rochas e também se apropriava, como nós dizemos hoje em dia, daqueles seixos polidos nos quais depois pintava. Na realidade, se o arquiteto Fernando Lenhas tivesse sido de outra nacionalidade, talvez tivesse sido assinalado como sendo um dos precursores da land art, em diferentes acessões daquilo que realmente nós entendemos por land art. Embora eu saiba que há colegas meus que não concordam com o que eu estou a dizer, mas é um facto. Portanto, a noção que se teria em 1949 relativamente àquilo que era o território não pós-guerra e aquilo que era o próprio país é totalmente diferente daquilo que nós pensamos, né? Ou pessoas da minha geração ou da geração da Inês, ao longo destas décadas, que seja o território, das incursões artísticas, culturais na paisagem, que no caso português tiveram protagonistas da excelência, e estou-me a lembrar do Alberto Carneiro, por exemplo, os trajetos de um corpo na paisagem, mas o território não se pode confundir com paisagem, ou talvez, depois dir-me-ão, natureza também é diferente. No caso, por exemplo, em francês ou em português, paisagem remete diretamente para país, mas se formos a pensar em paisagem em alemão ou em inglês, landscape já é mais a terra, mas a terra é o país, o território. Enfim, são muitos conceitos que andam aqui à volta e naquilo que foram as vanguardas portuguesas da segunda metade do século XX, houve uma forma muito especial também de levar os artistas ao território, nomeadamente estava a pensar nos simpósios. Nos anos 80, 90 havia muitos simpósios de pedra, enfim, apropriar-se daquilo que estava na natureza para daí surgir algo. Não se falava então, penso eu, em residências artísticas, posteriormente isso veio a acontecer e felizmente que de norte a sul, este e oeste, pronto, agora estava a pensar que tenho um amigo artista que já não vejo há muito tempo, que é o Nuno Cassola, que estava em São Paulo, que não era só leste e oeste, era no próprio mar, como alguns artistas também vão embarcados em navios muitas vezes portanto, comerciais. O Marcelo Mosqueta é um brasileiro, mas também fez isso, ou seja, o mar também é um território. E Portugal tem mar QB quanto à sua dimensão. Enfim, isto eu vou-me calar e vou-vos deixar falar, tomem isto como provocação ou esqueçam, tipo, ela já se vai calar, e gostava que, no fundo vai ser mais talvez uma conversa, segundo eu percebi. A quem é que eu passo a palavra? Quem a toma? Eu penso que é o José Alberto Ferreira, devia ser o José Alberto a conhecer. Bom, posso tentar. Obrigado em primeiro lugar pelo convite à SOS Arte, da qual também tenho a honra de ser um dos cofundadores, aderi ao movimento desde o início praticamente e considero que há um trabalho importante a fazer e que estas manifestações têm um significado, têm um lugar especial neste momento. E aceitei este desafio, considerando que valia a pena olharmos para as questões que vão emergindo neste contexto e que vão, talvez, em vez de nos darem certezas, vão
talvez acumulando, vão acrescentando o número de questões e de interrogações e de inquietações com as quais nos confrontamos todos os dias. Eu preparei um pequenino conjunto de notas que vou partilhar convosco e que espero que possam ser pretexto para nos desafiarmos depois a lançarmos perguntas e a partilharmos perguntas com o público, partilharmos perguntas entre nós e a chegarmos a alguns lados. Ou a não chegarmos à formação de perguntas novas, talvez seja já bastante útil fazer, não é? Eu comecei por olhar para este tema, a pensar que ele levantava muitas questões, mas havia 4 alicerces que me parecia que era fundamental tratar. O primeiro desses alicerces diz respeito àquilo que vou designar por cooperação e trabalho em rede. Não é uma novidade, ou seja, não é consequência imediata desta circunstância, mas as relações entre áreas e territórios são relações de cooperação em primeiro lugar. Essa cooperação pode estar dentro dos territórios e pode ser interterritorial, se considerarmos as possibilidades de cooperação de entidades que pertencem a territórios diferentes e que justamente se encontram a meio caminho das suas pertenças, dos seus lugares de origem. Em Portugal, há desde o ano passado uma nova entidade, um instrumento legal que é a Rede Nacional de Teatros, finalmente foi legislada, carece ainda de regulamentação, e justamente esse documento tem uma insistência bastante significativa na necessidade da cooperação e da articulação de programas que os seus membros, os seus beneficiários devem cumprir. E parece-me que temos que esperar que o que vem a seguir, que é a regulamentação, justamente dê corpo a um instrumento que, à luz dos dias de hoje, à luz da situação de hoje, talvez se torne ainda mais premente, que ele já era premente, de alguma maneira, talvez se torne ainda mais premente e seja a mais esperada e a mais efetiva das ferramentas da vida cultural portuguesa, ou uma das mais importantes ferramentas para a vida cultural portuguesa do futuro próximo. A esse propósito gostava de sublinhar um detalhe que não é menor. Nós em Portugal temos, eu sou professor na Universidade de Évora, no curso de Artes Cênicas, Departamento de Artes Cênicas, e este curso celebrou ano passado os seus 20 anos, 96, 2016, no ano passado não, há mais tempo. 96, 2016. E está quase com os 25 anos. A minha matemática também não é melhor que a sua, Fátima, está a ver? E assim como este curso existe, foi o primeiro em sede universitária, o primeiro curso de teatro em sede universitária, depois desse ano de 96, multiplicaram-se as instituições que formam para a área do teatro, mas se quiséssemos acrescentar aqui a Primática da Dança ou as formações nas áreas das artes visuais, genericamente, encontraríamos justamente um grande leque de formandos que vão para o mercado de trabalho, seja isto o que for. E este conjunto de pessoas que nós todos os anos formamos e vão para a rua, seja neste mundo do mercado dos atores, seja no mundo do mercado dos curadores, seja no mundo do mercado dos pintores, etc. Os arquitetos talvez não sejam exatamente assim, mas também devíamos elencá-los aqui. Talvez tenham naturalmente na sua formação e num país que lhes dá esta formação, tenham uma expectativa de justamente encontrarem um mercado de trabalho. Claro que isto não se resolve assim, nem se resolve com facilidade, mas penso que talvez valha a pena alertar para a necessidade da Rede Nacional de Teatros e Cena de Teatros Portugueses também poder ser dar um enquadramento de molduras de trabalho, de molduras de enquadramento profissional, não ser pensado apenas como uma rede que permite a circulação de espetáculos e permite a circulação de programação, às vezes cai-se vê-se a rede nesta perspectiva, mas que ela também seja lugar de, justamente em relação aos territórios, fixação de pessoas, lugar de promoção de espaço de início de carreira profissional, seja também capaz de ancorar pessoas e criação aos territórios, justamente.
só posso dar o exemplo de Évora, falo a partir daqui, não é? Podia dar outros, mas não me interessa que outros sejam o meu caso. O que eu vejo aqui todos os anos é que os alunos de teatro, os alunos de artes visuais também, todos os anos migram para Lisboa. Ao fim de cada leva de curso, os alunos vão à procura do seu lugar de trabalho noutros lugares. E justamente acho que isto que é antiterritorial, portanto, uma política que tivesse centrada no território, talvez necessite justamente de encontrar modos de ancoragem destas novas gerações de criadores, quer do ponto de vista da criação, quer do ponto de vista profissional, para os situar nos territórios. Isto leva-me ao segundo ponto, ao segundo tópico que eu equacionei, e que é justamente o das políticas culturais. É um tema que nos levaria muito longe e que não é o caso e o tempo aqui de desenvolver, mas se tomarmos a noção de política cultural como a do desenho de condições culturais, estratégicas e estruturais para um desenho do futuro próximo de um país, justamente entendo que esta rede, por um lado, faz necessariamente parte desse horizonte, por um lado, e por outro, a par do financiamento e a par da sustentabilidade, tem de ser o elemento que agora interpelamos e que agora faz parte, mais do que nunca, das necessidades do modo como o território olha para a criação, ou do modo como a criação olha para o território, e sob o chapéu das políticas culturais. O terceiro tópico, a terceira âncora que eu gostava aqui de sinalizar chamei-lhe ecologias de criação. Ecologias de criação, primeiro formulei como ecologias de criadores, mas na verdade criadores é apenas uma das partes do processo e eu queria que tivéssemos as partes todas, né? Queria que a criação fosse a criação e a recepção, que fossem os criadores e aqueles a quem ela se destina, e justamente acho que o enunciado Relações, Território e Artes não pode passar ao lado desta interrogação sobre que ecologias se formam aqui, que dificuldades e que tensões há aí para resolver. Elas são tensas, sabemos, elas são amistosas, elas são assimétricas, elas são circunstanciais, essas relações. Em qualquer caso, elas produzem uma espécie de variabilidade dessas ecologias, desses sistemas, e pensá-los fará parte necessariamente do modo como respondemos à pergunta hoje, que relações o território estabelece com a criação. E por fim, a última aqui ainda talvez acrescentasse que nessas equações uma política de território atenta às ecologias de criação não poderia deixar de ter também uma política de espaço, uma política de público, uma política de representação e uma política de educação, ou seja, considerar todas as conexões que do lado dos territórios como do lado das políticas nacionais estão em jogo quando se interroga as relações entre território e arte sob este ponto de vista. Eventualmente vamos mais longe daqui a pouco com estas questões. E a última questão, dizia eu, era a mobilidade. Nós estamos habituados até pode ser mais estranho o tópico, mas nós vivemos um mundo pré-Covid, não é? Em que a mobilidade é uma condição da nossa existência. O artista faz um espetáculo a 3.000 km de casa, faz espetáculo a 200 km de casa, faz espetáculo em casa, as profissões artísticas são profissões da mobilidade, e o nosso país é particularmente sensível a isso, porque é um país pequeno, a escala permite-lhe muita mobilidade nacional e internacional. Mas hoje o mundo fechou-se, as fronteiras ficaram todas bloqueadas, mesmo dentro do país, não é? Houve 2 semanas, creio eu, durante as quais os municípios, os cidadãos do município não podiam sair para o município, para fora do seu município de residência, portanto, uma maneira justamente de limitar a mobilidade. E justamente nós todos habituámos a este conceito, um conceito o conceito de distância social, não é? Nós estamos a elaborar, a reinventar a vida sob o signo da distância social, e esse é uma formulação que cria distância, mas não mobilidade, não é? Imobiliza, de alguma maneira. E, claro, há algumas respostas a essa imobilidade, são aquela que nós estamos a usar agora, estamos cada um em seu lugar e estamos juntos aqui. Na criação artística, nomeadamente performativa, esta variável da comunicação
mediatizada, direta ou diferida, tomou o seu lugar, um lugar que era mais comedido, que era menos habitual e que se tornou numa forma bastante presente da criação contemporânea, um desafio que seguramente terá ainda desenvolvimentos, tenho uma certeza absoluta disso, mas que justamente sinaliza, por paradoxal que sou, justamente este outro lado, esta ideia de que estamos a confinar-nos, não é? Estamos confinados e os espaços a que acedemos, os conflitos de uso que esses espaços também sinalizam, conflitos de uso como em conflitos de interesse, não é? Os espaços deixaram de ser neutros, mas justamente de estarem submetidos a conflitos de uso, não é? Entrada no supermercado ou numa loja de comércio ou no que for, está regulada a um número de pessoas, está regulada a um comportamento, está regulada a um conjunto de coisas e há uma nova maneira de pensarmos o espaço e de nos relacionarmos com ele. Claro, sobra aqui uma mancha grande de espaço que é o espaço público, um espaço que não é o da máscara, um espaço que não é o que é uma certa liberdade de movimentos, o espaço certo, não é? Mas é por este conjunto de razões que achei que a mobilidade era o quarto tópico que este enunciado geral que nos traz aqui convocava, ou seja, o quarto tópico para este conjunto de reflexões com que queria começar e que agora, ditas estes quatro tópicos, vos sugeria que ou desenvolvêssemos alguns deles, ou ontem, numa das nossas reuniões de preparação, dos nossos encontros de preparação, justamente houve uma reflexão bastante aguda da parte da Inês sobre a problemática do espaço público e eu, se calhar, era a ocasião, neste contexto, para a desafiar a aprofundarmos esse tópico, esse tema e a continuarmos a nossa conversa. Obrigada, sinto então que foi passada a bola para aqui. Eu também quero começar por agradecer este convite ou por poder participar neste espaço público criado pelo SOS Arte. Quando o movimento foi lançado, achei que fazia todo sentido juntar-me, porque as preocupações de fundo que temos com as questões culturais no país neste momento merecem que nos unamos para poder discutir ideias. Devo também dizer que faço parte de outros movimentos e um deles é também o da visibilização da precariedade dos trabalhadores da mediação cultural nos museus. Portanto, como é que as grandes instituições logo de imediato demitiram as forças vivas que mantêm a atividade regular dos seus espaços. Portanto, quero com isto dizer que não é apenas nas artes visuais ou nas artes programáveis em espaço encerrado, museológico, galerístico, mas tal como entendo o território como uma estrutura sistémica, que é uma construção humana que transforma o natural. O natural não sei se ainda existe, mas o território é esta grande transformação global do mundo natural no mundo humanizado. E penso que aí difere bastante da noção de paisagem, com a noção da fruição visual. O território é o que assumimos que é transformado também por nós. Quando nos deslocamos, quando passamos uma portagem, quando apanhamos um avião, quando nos deslocamos a pé, estamos a produzir território, ativando-o. É um pouco neste entendimento muito lato de território que também entendo a noção da arte e do SOS Arte enquanto um dos agentes de um sistema cultural mais alargado. Portanto, talvez começasse por puxar para trás, fazer um rewind e tentar manter um ecossistema muito amplo. E vou começar por responder aos 4 pontos que o José Alberto Ferreira enunciou. Eu tirei notas, portanto eu já os apontei aqui. Vou começar por responder e depois vamos ver se chegamos ao espaço público. Quando nos fala em cooperação e trabalho em rede e a importância da Rede Nacional de Teatros, eu posso dizer que já em 2003, quando trabalhava no que agora se chama DG Artes, portanto o Instituto das Artes, já tinha a intenção da criação da Rede Nacional de Cineteatros. Em 2013, estamos a falar há 17 anos atrás, e já nessa altura há nós, que fomos formados nesta geração Erasmus, que estudou fora, fez mestrados, doutoramentos no estrangeiro, que convive em redes internacionais, tanto no sentido formal como no sentido informal. Já nessa altura, a rede de cineteatros nacionais nos parecia uma ferramenta demasiado rígida
e top-down, impondo uma certa estética e uma série de decisões que também vão de alianças entre programadores que poderiam não refletir a diversidade do próprio ecossistema cultural no território, se o entendermos de uma forma expandida. Se entendermos que o território é também uma construção geopolítica, não apenas uma manifestação cultural das comunidades mais ou menos autóctones de certas zonas, porque esta visão sempre macrocéfala, que há um epicentro e depois existe a paisagem, ou existem os territórios, portanto nós todos somos parte desse território, e esta rede de cineteatros, que agora tem outra designação e o projeto evoluiu, já há 17 anos atrás nos parecia, a alguns de nós técnicos, uma ideia demasiado rígida, porque as redes são ativas enquanto estão a ser ativadas. As redes não podem ser implementadas no território, as redes têm que refletir as assimetrias, as fragilidades, a evolução, portanto a rede está ativa enquanto for ativada. É uma diferença entre um território constituído por pontos construídos em identidades ou construídos em referentes estáticos, ou um território entendido como esta dimensão sistémica que vai vivendo no cotidiano e se vai transformando. Isto é uma primeira resposta à noção de território. Porque pensando desta forma, por exemplo, ainda hoje foram anunciados, ou ontem, os 30 milhões para os municípios, os 30 milhões para os municípios que, pelo que se sabe, são um détournement de um outro financiamento de apoio ao território e que agora se torna centralizado exatamente nesses pontos rígidos das redes que são os municípios. É diferente um território entendido pelos atores, os agentes, as entidades locais, independentemente da sua natureza jurídica, da sua escala, ou um território entendido como gerido pelos municípios como representantes de outro nível do poder central. Portanto, eu penso que a translação dos 30 milhões do território mais humano e frágil e informal para os municípios espelha muito bem esta diferença de duas noções de território. Com isto não quero dizer que o José Alberto Ferreira tenha uma ideia semelhante ou diferente da minha, ainda não podemos conversar sobre isto, mas queria pôr em evidência que é desta forma que estou a olhar para o território e para a necessidade de rede e a necessidade de programação, pondo em evidência as assimetrias, vou usar a palavra desigualdades, mas não sei se é bom ser igual, portanto, às vezes ser desigual é também positivo. O segundo ponto, o desenho das políticas culturais de criação no território é bastante delicado, porque naturalmente, do que já vou dizendo, acredito numa programação bottom-up, em que os criadores têm as suas ideias que vão evoluindo, as suas estruturas vão variando, por vezes são individuais, são coletivos, são associações, são organizações, estão em instituições, são colaborações de várias escalas e várias dimensões, muitas são internacionais e em circulação, portanto, desenhar políticas culturais para um território expandido em rede internacional implica ter uma visão muito ágil e viva deste próprio processo de criação. Claro que o processo de criação é muito mais ágil do que a criação de políticas, mas elas não podem ser alheias a esta diversidade. Exatamente porque... Estou a pensar, por exemplo, num pequeno festival de arte urbana que existe na Covilhã, o UL. O UL é um festival de arte urbana em que se pintam murais em vários edifícios, especialmente no centro histórico da cidade. É programado pela Lara Seixas Rodrigues e pelo Pedro Seixas Rodrigues. É um festival que veio posicionar a cidade da Covilhã num certo mapa muito específico, mas trazer uma nova visualidade à cidade. Portanto, como é que um pequeno festival de um tipo de intervenção artística muito específico numa cidade que se pode considerar que não é um grande epicentro, tem uma importância muito grande na afirmação cultural da cidade, provavelmente até em panoramas que eles próprios não reconhecem, porque não são os dos municípios, mas são os dos criadores da arte urbana. Portanto, como é que nós trabalhamos em multi-layers, multicamadas simultaneamente? Quais são os filtros de legitimação e quais são os verdadeiros receptores dessa criatividade? Penso que isto é muito interessante. Não sei se é das beiras, não sei se é uma característica das beiras ou se até é uma característica muito específica de certo tipo de cidades com certo tipo de visualidade.
E naturalmente que tudo isto tem a ver com as ecologias de criação. Aqui penso que estamos de acordo que falar de território e artes ou território e cultura implica estar atento à diversidade de ecologias de criação, à recepção, à criação, aos criadores e a quem se destina. E muitas vezes quem se destina não é imaginado à partida porque a recepção faz-se a milhares de quilómetros à distância. Quem trabalha internacionalmente deste modo também está habituado ao teletrabalho. E isto é um aspecto interessante do confinamento, porque provavelmente muitos agentes culturais ou programadores que estão habituados a trabalhar à distância tiveram uma rápida adaptação ao confinamento, porque tirando as questões de higiene e de livre-arbítrio, o modo de trabalho assemelha-se. Mas isto também veio esvaziar um outro lado festivo da cultura, esvaziar o que é o entretenimento e pôr em evidência a produção de sentido, porque provavelmente também nos últimos anos, e isto é uma crítica que eu faço à ecologia da criação, nos últimos anos, com o crescimento económico e um certo entusiasmo efusivo, foram-se substituindo peças de criação mais substancial por uma série de iniciativas muito curtas, com uma dimensão de sociabilização importante, portanto a festa, o salão, esta ideia do lugar de encontro, ver e ser visto. Eu penso que a ideia do salão veio substituir outro tipo de criação que aconteceu historicamente antes, mas também em períodos de crise. Portanto, este crescimento económico, a presença do turismo, a necessidade de evento e de entretenimento estava a ocupar a esfera pública de tal ordem que desapareceu, naturalmente, por questões de higiene global, mas há aqui um abrandamento que nos está a fazer pensar sobre esta questão, e tenho conversado sobre isto com vários programadores de várias áreas, das artes performativas, das artes visuais, como houve aqui um abrandamento das expectativas e um abrandamento até de um certo controle social dessa plataforma de visibilidade em modo salão, que nos permite pensar neste período de confinamento como uma incubadora de novas ideias, mas também uma espécie de refinação da diferença entre cultura e entretenimento. Portanto, põe em evidência este aspecto porque o turismo teve uma importância económica muito grande até na distribuição territorial de recursos, que se traduziu na possibilidade de criação artística e de crescimento da cultura, porque os artistas trabalhavam nos Airbnbs e nos snack bars e serviam à mesa e podiam ir criando, e de repente não há snack bars, nem Airbnbs, nem restaurantes abertos durante pelo menos um grande período, e os artistas não estavam a ser segurados, não estavam a oferir pela sua criação, e portanto perdem nas duas frentes, no turismo e na criação. E falando de ecologias de criação, que era este terceiro ponto, penso que todos estes temas são às cegas desta geometria muito complexa, porque, como digo, falar de território para mim é falar da transformação humana do natural. Portanto, como é que nós também nas nossas práticas, nas nossas tecnologias definimos territórios. E por fim a questão da mobilidade, que esta é tramada, porque quem trabalha fora dos centros urbanos precisa de se deslocar muito, é diferente de trabalhar em Bragança, em Évora, em Castro Marinho ou na Covilhã, do que trabalhar no Príncipe Real em Lisboa, seguramente, ou é diferente de trabalhar em Lisboa ou no Porto ou em rede com várias cidades na Europa. Alguns contactos fazem-se desta forma, outros fazem-se com viagens, e não é possível substituir a dimensão física e relacional, e portanto esta questão da mobilidade vem interromper uma certa dimensão relacional e humana do nosso tipo de trabalho. Por outro lado, quando a relação humana é muito desproporcional, e eu tive uma conversa sobre isto relativamente à abertura do ano letivo do próximo ano, por exemplo, quando nós temos um auditório com 200 estudantes, este modelo é mais humano porque nós conseguimos, pelos nomes em baixo, saber com quem estamos a falar. Conseguimos ver como é que se chama. Enquanto que num auditório é impossível saber-se o nome das pessoas. Portanto, há prós e contras, obviamente, ninguém deseja uma pandemia. A questão é o que é que nós podemos daqui retirar de positivo que possa permitir pensar criticamente num sistema que venha a funcionar melhor depois. Penso que é esta a leitura que quero deixar, respondendo aos 4 pontos. E agora temos espaço público. Boa. Sim. Boa. Falamos sobre espaço público.
Voltaremos atrás um nadinho, ou seja, eu só para dizer que tenho absoluta, estamos em absoluta sintonia. A formulação que eu dei aos 4 tópicos e as observações que acrescentaste aqui não são senão, do meu ponto de vista, afinações do que dizia ou tentei dizer. Por exemplo, em relação às redes, naturalmente que elas têm implicações com o território, mas elas não podem ser postas meramente ao serviço de desígnios territoriais muito localizados, não podem ser aliadas dos fluxos de criação e de desafios que eles comportam, e também não devem ser alheias justamente a este tecido de criação e de criadores que o país gera e que carecem justamente de interlocutores e de posicionamentos e de possibilidades de trabalho e de capacidade e de condições para desenvolver os seus projetos de criação. E portanto não vi nenhum desacerto, espero estar a ver bem, acho que estamos justamente, e fico contente com isso, estamos justamente em sintonia em relação a este retrato inicial. Eu achava mesmo que o tópico do espaço público devia partir um pouco daquela ideia que ontem partilhaste connosco e que agora julgo que relançava outra direção e outras questões. Ontem, quando conversamos sobre o espaço público, falamos de 2 questões bastante diferentes. Uma foi a nossa própria, como é de dizer isto, a nossa própria abordagem psicológica à situação em que estamos neste momento variou muito em 2 meses e meio, em 3 meses, desde a antecipação da pandemia e dos seus riscos, a nossa proteção individual e daqueles que nos estão próximos, conseguir cumprir com as nossas obrigações o melhor possível dentro das limitações que são para todos. E neste momento do desconfinamento há uma certa euforia do regresso ao espaço público, ao espaço exterior, ao espaço verde, uma nova pertinência do que poderá vir a ser programar atividades culturais fora dos grandes centros, e também esta ideia, que é outra, mas começou ainda antes do confinamento, que é a ideia de que nós somos o agente contaminante, nós somos o perigo, quando nós nos deslocamos levamos a contaminação connosco, e por exemplo em Madrid diz-se que em Espanha grande parte das contaminações foram daqueles que fugiram de Madrid para as suas casas de férias, casas de campos, e levaram consigo o vírus. Em Portugal falava-se dos espanhóis que cruzavam a fronteira, portanto esta ideia de que o perigo vem sempre de fora, e como nós também ao circular no país, neste território, pensando que o território é dentro do retângulo, mas como deslocando no território também produzimos essa circulação do agente de perigo. Portanto, por um lado, psicologicamente talvez estejamos a viver um momento de uma certa euforia coletiva, que é, parece que passou o pico e as pessoas regressam ao exterior. Por outro lado, o regressar e o circular transporta o perigo consigo, mas traz uma nova pertinência à ideia do que já faziam os pequenos programadores de cinema com os cinemas ambulantes, as pequenas companhias de teatro que circulam pelo país, os projetos de festivais e de intervenções na paisagem, como Escritas na Paisagem, não sendo nos grandes museus, podemos dizer que é pequeno apenas por uma questão de escala e de investimento, mas que corresponde a outro conjunto de referentes, com o trabalho do Fernando Lanhas e do Alberto Carneiro. Portanto, abrem-se outras possibilidades de regresso, também com um boost deste entusiasmo que vivemos no momento, que penso que vale a pena não deixar cair em esquecimento, não é? Vale a pena pensar que este posicionamento mais alternativo, independente, mais das franjas das grandes instituições, na verdade tem uma nova pertinência nas suas ferramentas de aproximação do público e das comunidades, sendo que simultaneamente representam a disseminação do vírus e o perigo do contágio. Portanto, isto é paradoxal. É uma ideia muito paradoxal, esta ideia do espaço público. Não sei o que o José Alberto pensa disto, ou a Fátima. Pois é que eu ia derivar para um outro aspecto, talvez seja melhor primeiro o José Alberto falar mais diretamente no espaço público, talvez na seção que vai falar, e depois eu intervenho. Bom, na verdade, nós neste campo, neste domínio, nós temos expectativas e temos seguramente
poucas certezas, não é? A sensação que se tem, aquilo que entre instituições, entre programadores, entre as áreas da cultura, aquilo que se tem dito é que tememos nos museus, nas ocasiões, não é, de programação que convocam pessoas, tememos justamente uma certa retração por esses dois motivos, não é? Por um lado, as pessoas em geral terão bastante receio de se confrontarem, de se colocarem nessas situações, porque justamente o inimigo é invisível. Eu estava aqui, a Inês não lhe veio a talho de foice a marca do inimigo invisível, mas era uma maneira interessante de colocarmos aqui a questão. Já lá voltamos se ela quiser, mas essa presença, essa espécie de ominoso do encontro faz com que justamente temamos que ele possa não acontecer, ou que não acontecer, a retoma seja muito lenta e seja muito cautelosa, etc. As regras que estão a ser implementadas e que no caso da Fundação de Almeida e do Centro de Arte e Cultura estão a ser implementadas e cumpridas com todo o rigor, naturalmente, mas justamente são, por um lado, para garantir às pessoas que se vierem estamos em condições de as receber e de acautelar tudo o que há a cautelar, mas por outro lado, de facto, isto apenas não acautela o medo com que as pessoas ainda se confrontam com a possibilidade, não é? Portanto, o espaço público é um espaço que está, deste ponto de vista, o espaço público, o espaço de fruição, a vontade de fruição, estão como que desertos ainda, não estão como que ainda que sujeitos a um confinamento do medo e da invisibilidade. Não é? Que estes espaços, que os espaços mais periféricos em relação aos grandes centros também podemos dizer grandes centros em que a infecção se concentrou, porque no caso na geografia portuguesa é claro que a norte e a sul temos geografias e impactos muito diferentes da pandemia e portanto territórios ou porções do território nacional mais marcadas pela cautela e outras mais disponíveis, mais abertas, por assim dizer. Mas no geral, de facto, aquilo com que lidamos é com um dado muito impreciso que diz respeito à dificuldade com que vemos as pessoas a fazerem essa retoma de uma vida normal, entre aspas, porque nada será normal. Perdão. Por outro lado, justamente, creio que posso dar também uma informação que diz respeito à minha programação. Em Évora vamos arrancar com um programa para espaço exterior. É um programa pensado nestas circunstâncias, é um programa de, vamos dizer, de cinema, no Jardim da Fundação de Almeida, garantidas as condições de coabitação, de presença, com as distâncias necessárias, etc. Não é seguramente para uma plateia de 500 pessoas, nem para 300, mas é para uma plateia possível e para justamente fazermos parte do processo, do caminho que nos reencontra com as pessoas, com a cidade, com a necessidade do encontro também, cumprindo naturalmente regras e todas as possibilidades. De alguma maneira isso, talvez sejam estes dois polos, talvez sejam aquilo que no meio está a necessidade de reinventarmos o espaço público, está a necessidade de o reinventarmos, não há nenhuma forma que vá funcionar por si só. Os festivais foram proibidos justamente porque eles não podem apenas enunciar-se como possibilidades sem outras cautelas, e o espaço público que é simultaneamente o lugar desta possibilidade de encontro, desta possibilidade de reinvenção, mas também é paradoxalmente o lugar do inimigo invisível, do tal lugar onde o que não se vê marca presença, o que não se sabe nos afasta, e portanto entre estes dois polos que... Eu estava a tentar evitar uma visão muito catastrófica, mas posso trazer essa questão para aqui hoje, porque um dos aspectos que me interessa na minha investigação, aí sim posso falar um pouco sobre isso, são os territórios humanizados pós-catástrofe, que seja uma catástrofe económica, catástrofe natural, catástrofe, algum acidente. E foi nesse sentido que, quando falamos da ideia de território, eu digo que os meus territórios são catastróficos. Não sei se é sobre isto que as pessoas querem ouvir hoje. Acho que sim, acho que sim. Acho que há aqui algumas perguntas já que estão a pensar no inimigo invisível. E um dos espaços que estudei, que visitei e que ando a escrever sobre ele previamente à pandemia, obviamente, é o espaço de Chernobyl, a zona de exclusão de Chernobyl, e
todo o processo, primeiro de contenção, de transformação e hoje em dia de visibilização da catástrofe, porque passa pelos vários processos, não é? É preciso acreditar na ciência para acreditarmos que existe um vírus, é preciso acreditar na ciência para acreditarmos que existe radiação contaminante, portanto estamos a acreditar em sistemas de crença que são muito diferentes daqueles aos quais a arte nos habitua, mais centrados na produção visual, na produção simbólica. Nós estamos num momento em que acreditamos num inimigo invisível, que não é radioativo, mas é biológico, e acreditamos nele porque acreditamos na ciência, e nesse sentido é um pouco semelhante ao processo inicial da disseminação da radioatividade quando não é reconhecida de imediato, as teorias da conspiração, e depois à sua espetacularização e disseminação pelos mídias internacionais e o papel dos audiovisuais no meio disto tudo. Um aspecto importante para compreender estes fenómenos é a ficção, que não sendo arte no sentido artes visuais, é a literatura, não é? Como é que a ficção científica antecipa cenários, tal como os future studies fazem esta antecipação de cenários que nos permitam imaginar o que pode acontecer, tal como o que é sermos invadidos por um inimigo invisível. O próprio filme Contagion, este filme também mainstream, já antecipava uma pandemia deste género. E, portanto, nós estamos a lidar com esta estranheza. Penso que neste momento, já com uma certa euforia, negando até o uso de máscaras em alguns casos, tentando que a nova normalidade consiga ignorar essa questão científica, mas houve uma crença muito forte na ciência, especialmente naquelas semanas da Páscoa, em que a ciência veio substituir as celebrações religiosas católicas, que é bastante interessante observar enquanto investigador da cultura. Mas eu acho que este era o achega que estava a faltar em relação ao espaço público, porque o espaço público está preenchido de seres, não só seres, mas de partículas inanimadas que são fortemente contaminantes, e isto é crer não visualmente, mas crer no conhecimento, que é uma condição incrível, não é? É incrível ter o planeta a crer no conhecimento e não naquilo que vê ou no que ouve apenas, é incrível. Espero não estar a divagar demasiado. Não estás a divagar, e eu vou guardar aquilo que iria perguntar para depois, porque exatamente tinha aqui uma pergunta da Filipa Muniz, que dá os parabéns pela conversa, e se refere exatamente, a questão é, o tal inimigo invisível vai mudar a fruição da arte? E em que termos? Qual a vossa opinião? Portanto, o inimigo invisível vai mudar a fruição da arte, e como? Eu penso que já mudou. Interessa-me sempre mais perceber o que já está a acontecer do que o que vai acontecer. Este efeito bola de cristal interessa-me menos do que ter uma percepção muito concreta da realidade em que nos movemos. Penso que devemos partir dessa realidade em que estamos para então depois tentar projetar o que queremos que aconteça, mais do que fazer projeções que nos venham iluminar no presente, e já alterou. Ontem conversávamos sobre isto, que é segunda-feira passada reabriram os museus, e muitos de nós, talvez neste momento, prefiramos usufruir de um concerto, uma projeção de um filme, uma caminhada, um evento em espaço exterior, público, rural, you name it, do que imaginar-nos em espaço confinado. Portanto, de imediato, já mudou. Zé Alberto. Vou aproveitar e vou chamar à colação uma pergunta do António Cerveira Pinto, que está aqui no nosso chat, e creio que vem justamente da conversa com quem está a assistir. Porquê? Tenho participado em vários debates centrados nesta situação, com outros temas, mas todos com este pano de fundo, naturalmente, e em todos eles, de uma maneira ou de outra, surge a problemática da digitalização e a problemática do recurso à internet e das mediatizações da comunicação e etc. E justamente as pessoas perguntam, ou coloca-se a questão como se ela evidentemente, como se pudéssemos fazer futurologia. Não podemos, mas podemos verificar, como a Inês fez ainda agora muito bem, que
olhando concretamente para o que aconteceu nos últimos 2 meses em territórios como a comunicação teatral ou a comunicação performativa, eram 2 campos de criação, 2 disciplinas, 2 áreas disciplinares onde nem sempre se cedia com facilidade de bom ânimo à possibilidade da comunicação via digital. Claro que há muito tempo comunicação em rede e projetos criados até para a difusão online em si mesmos. Mas aquilo que estamos a assistir hoje justamente é uma variação muito intensa sobre isso, não é? O Nacional pôs espetáculos a acontecer em direto, mas para online. Há companhias que estão inclusive a cobrar bilheteira, por exemplo, que não é fácil, não é? A fazer espetáculos online e a cobrar bilheteira, ou seja, a reinventar uma normalidade da sua atividade, do seu encontro com as suas comunidades, com os seus públicos, e a fazê-lo acontecer pela única via possível, garantindo a sua presença nesse espectro de criação e, ao mesmo tempo, afrontando o inimigo maior das artes performativas, das artes cênicas, é a copresença do espectador, é a atomização do espectador, que se tiverem 30 pessoas a assistir em 30 lugares diferentes do mundo, e sem nada se compara com uma plateia em que 30 pessoas estão juntas e que faz toda a diferença, naturalmente, pensar no espectador assim ou no espectador de outra maneira. Apesar da iniciativa do Teatro Nacional, aqui há dias, numa conversa com o Giorgio Barbero Corsetti, o Tiago Rodrigues aprofundava a sua relutância em que esta fosse a via, que fosse a única via, ou que fosse uma via que viesse de facto a configurar-se como aquela que hoje se oferece com maior evidência e com segurança. O António Silva Pinto, então, se me permitem, pergunta assim: e se houver uma migração em massa para a tecnologia, tal como houve uma migração do campo para a cidade e da fábrica para os serviços, em que situação ficará a ecologia cultural, predominantemente urbana, atual? Pois a parte de futurologia, como digo, a gente pode dispensar, porque nenhum de nós tem condições para responder, mas se as artes vivas, como os museus, forem capazes de reinventar e de chegar às pessoas a quem se dirigem, a quem se destinam, por esta via, garantindo a permanência da sua atividade, da sua missão, por um lado. Por outro lado, garantindo que o meio não é usado apenas mecanicamente, mas ele é também parte da reinvenção necessária, ou seja, o modo como se utiliza este canal, as visitas, uma visita filmada ou uma visita virtual composta, não são exatamente a mesma coisa e não são justamente, nenhuma delas procura ser a substituição da experiência real do espectador que no espaço ou do visitante que no espaço fizesse a visita de uma dada exposição, mas justamente esta migração já está a acontecer. Que consequências tem para as ecologias culturais? Creio que tem algumas que dizem respeito às lógicas de mercado, ou seja, justamente por isso sinalizei também aquele exemplo de uma companhia que cobra os bilhetes da transmissão dos seus espetáculos, porque justamente muitas que não cobram, a pergunta que sobra é o que é que fazem, não é? O que é que fazemos com isto? Nós usufruímos do espetáculo livremente, acedemos a ele, etc. Mas a companhia precisa da mesma maneira de fazer o seu trabalho, de o vender, de receber por ele, de pagar contas, etc, etc. Não tem as mesmas contas, tem outras, ou tem as mesmas e outras, quando acontece ainda é mais grave, e reconhecemos isso também do cenário atual. Há muitas coisas em jogo e em transformação que não têm resposta imediata, mas que este caminho é hoje já não o objeto de uma pergunta e se acontecer, mas a verificação de facto de que essa deslocação está a acontecer e não parece que vá voltar muito atrás. Portanto, perguntamos-nos sobre as possibilidades de, passado isto, seja quando for, com a vacina, com o tempo, etc., vamos voltar atrás e reencontrar o conforto das plateias, vamos reencontrar o prazer da copresença, vamos reencontrar a relação de proximidade, da intimidade que um espetáculo garante? Com certeza que sim, mas eles não vão deixar de estar contaminados, coadjuvados, articulados com estas possibilidades que trazem desafios novos, linguagens novas e possibilidades de alcance antes insuspeito. Num debate como este nós temos pessoas de todo o lado, de todas as partes do país a assistir,
naturalmente que se este debate fosse feito em tempos normais, numa sala do Centro de Arte e Cultura em Évora, ou numa sala de uma instituição qualquer em qualquer destas áreas, no Porto ou em Lisboa ou noutro lugar qualquer, se calhar não tínhamos o mesmo tipo de fluxo de pessoas, a mesma disponibilidade, pessoas que diriam que gostariam de estar, mas não poderiam estar e por aí fora. Portanto, não só coisas negativas, ou menos do que coisas negativas, bastantes possibilidades que eu acho que são muito positivas e que, respondendo à pergunta, a ecologia cultural ficará em parte digitalizada. Isso creio que faz parte do que nos vai acontecer a todos, como nos aconteceu com as aulas e com as outras formas de comunicação mediatizada. Bom, eu gostava de fazer 2 achegas. Um muito doméstico, muito doméstico, que é quando a telescola passa a acontecer através de computadores e nós passamos a estar em permanente contacto profissional, mais amplificado ainda, através do computador, e passamos a consumir intensivamente o Netflix, o Filmin, o HBO, e já não apenas os 4 canais de rede analógica, já não existe, não é? Portanto, a digitalização foi progressiva e o estado do confinamento está a trazer novas práticas cotidianas, mas também de consumo cultural, ainda que indispensáveis, porque é um consumo cultural no nosso cotidiano, que vão levar a novos comportamentos que são quase irreversíveis. Isso é uma coisa que me preocupa. Por exemplo, como é que nós vamos poder dizer aos miúdos, larga lá o telemóvel? Eles passam 3 meses em casa, agarrados ao telemóvel e ao computador. E depois vai-se-lhes dizer, larga lá o telemóvel e os jogos. A prática cotidiana de adaptação de teletrabalho, de consumo de entretenimento, de consumo cultural e desta digitalização dos nossos cotidianos já está a acontecer. Por isso eu não penso que se vá medir no futuro como é que vai ser, porque já está a ser. No futuro vai ser muito difícil retroceder esta necessidade de adaptação por uma questão paliativa, não é? Há uma pandemia e é necessário, mas preocupam mais os novos hábitos que estão a ser vividos e tornados regulares nas nossas vidas, porque se antes ainda existia uma moral qualquer, o bem e mal, isso não se faz, isso não é bom para ti, neste momento não há alternativa e vai ser muito difícil retroceder. Um outro achega, este menos doméstico, menos das nossas práticas cotidianas. Eu também tive uma conversa recente que vai estar online para a semana com a diretora do Serviço Educativo do MoMA. E devo dizer que foi a convite do Generation em Braga. Portanto, o Generation em Braga tem um programa que se chama Construção de um Índex e propôs-nos ter esta conversa online, que seria física de outro modo, mas acabou por ser online. E no MoMA, e aqui já falando de uma grande referência global, não só das nossas práticas cotidianas, há 10 anos atrás começou a criar os MOOCs, que são os webinars de ensino online, começou a divulgar as suas coleções, começou a ter estes cursos que se chamam Courseras. Portanto, há 10 anos atrás, o MoMA, como grande referência global, porque não o podemos negar, começou a digitalização do seu interface com o público. No ano passado, a grande revolução em termos de mediação cultural que o MoMA teve nos seus serviços educativos, e estamos a falar de público e de espaço público e de mediação, no fundo, nós não estamos a falar aqui especificamente de critérios de programação ou de qualidade ou de autorias. O que criaram foram plataformas físicas dentro do museu em que os visitantes podiam interagir com certos materiais didaticamente e, portanto, o serviço educativo passou a estar disseminado dentro do espaço da exposição em certas atividades programadas para serviço educativo, mas outras que não eram programadas, mas que atingiam o público geral. Uhum. E, portanto, a inovação do MoMA passou do período da digitalização do Coursera, dos MOOCs, do Museu Digital Online há 10 anos atrás, para estas plataformas do que a Wendy Woon chama da realidade áptica. A materialidade, o saber fazer, a proximidade, a pergunta ingênua que o visitante coloca e que é trabalhada ali na hora de um outro modo. Portanto, esta mediação de proximidade em espaço físico, que era a revolução no MoMA, que a nós nos parece quase obsoleta, foi o passo seguinte após uma década de digitalização e de colocação online.
Portanto, o que é o futuro? O futuro deles era físico. O que nós imaginamos, segundo algumas destas questões, do futuro seria o futuro digital, mas esse futuro já tem 10 anos. Agora, o que lhes permitiu foi uma outra questão, que foi a luta pelo algoritmo. Quando surgiu o confinamento, o novo território a conquistar, e uso a palavra território, não é? O novo território a conquistar foi o território da visibilidade global digital. E, portanto, a luta dos museus e das galerias e dos centros culturais pelo algoritmo traduziu-se de imediato nesta batalha de tudo que era as novas coleções online, as visitas virtuais, os live streamings, etc. Portanto, esta luta pelo algoritmo, pela relevância digital, já aconteceu, nós já nos habituamos a ela. Estamos há 3 meses a viver essa luta pelo algoritmo, há 10 anos que a digitalização já decorreu, estamos a viver esta nova aprendizagem da vida digital e ensiná-la aos miúdos, pelo menos desde os 5, 6 anos, formalmente no ensino obrigatório. Daqui a 6 meses, quando lhes quisermos retirar as máquinas, não sei como vai ser. Eu penso que o futuro já estamos nele agora. É catastrófico também, não é? Mais uma. Totalmente. Bom, há aqui uma pergunta que já estava desde o início, e da Susana Prudêncio, que na realidade penso que já de alguma maneira tem estado a ser respondida por vós, sobre o digital pode ajudar na partilha e aproximação. O digital não substitui a experiência e o presencial, mas pode ajudar. Não sei se querem acrescentar. Eu só acrescentava um detalhe, se for útil, e sem nos dispersarmos por outros campos, mas no campo do teatro há um longo debate em torno destas questões. Na verdade, podemos fazê-lo remontar aos anos 70 do século passado, não é? E é um conflito de interesses, por assim dizer, entre um teatro que vê na mediação a única forma de estar na mediatização, perdão, a única forma de estar e de agir com os meios que a mediação põe ao seu alcance, para agir criticamente e produzir discurso crítico na sociedade, por assim dizer, e versus uma tradição que reclamou sempre a necessidade de construir um espaço de comunidade de corpo que se fazia da copresença entre atores e espectadores, e que tem uma tradição também muito experimental, tem uma tradição de muita intensidade, e justamente estas duas tradições, estas duas vertentes, reconhecem-se bem, a dicotomia traça-se bem nos anos 70, mas elas não desapareceram. E sem correr o risco de fazer a futurologia, mas com alguma dose de certeza a dizê-lo, como há pouco disse que estamos, e como a Inês ainda agora disse também, estamos de facto dentro desta bolha e estamos aqui, o futuro está aqui, tem os sinais claros à nossa frente, mas também tenho a certeza que justamente por isto ter acontecido antes e por haver uma certa tendência, ou seja, para as lógicas de resistência serem também lógicas de criação, ou para as lógicas de criação serem também lógicas de resistência, tenho a certeza que também haverá a tendência justamente de nos despojarmos, de os criadores procurarem que justamente isso, que é um gesto difícil, como é que podemos dizer às crianças que depois de 1 ano e meio de tirocínio deixem lá a maquinaria e vamos brincar só com as mãos e etc. Tenho a certeza que justamente haverá criadores e companhias, projetos, etc., que procurarão nesse alicerce, nessa base, alicerçar a sua criação e reinventar a relação com o público, chamando-o de novo ao encontro, à presença, à partilha, à participação. Todo um conjunto de nenhuma destas palavras é senão parte do léxico de criação contemporâneo, justamente está talvez agora mais em suspenso, mas justamente estará na primeira linha da retoma quando ela acontecer. Pronto, creio que as duas fações, digamos assim, as duas tensões permanecerão. Há aí outra pergunta que eu acho que valia a pena pois é só, destacar, que é essa da Maria Tomás. Da Maria Tomás, e tem porque, por referência à pergunta do António Cerveira Pinto, que já foi anteriormente abordada, porque não pensar num possível regresso ao território individual do artista, ou seja, o ateliê como espaço vivo de criação e de recepção de fruidores?
sim, numa tradição que já tem séculos. Basta pensarmos nas representações pictóricas em que os pintores recebiam nos seus estúdios, belissimamente decorados, cenários verdadeiramente de teatros, mais tableau vivant, mas que foi uma tradição que, enfim, de alguma maneira foi substituída, embora, e peço só desculpa, por exemplo, no contexto de algumas residências artísticas, há aqueles momentos específicos que são o Open Studio, em que em determinado momento, dentro daquilo que é um processo de duração de... no fundo, as residências artísticas, por vezes, são um certo confinamento, mas isso já dá para outro lado. Mas havia depois o dia do Open Studio, que normalmente é aos sábados, não é? Em que realmente as pessoas, e em Lisboa, designadamente, os ateliês abertos, que foram acontecendo a partir de 2012, 2011, mas enfim, Zé Alberto. Pois justamente vejo essa possibilidade na esteira do que já acontecia, como digo, mas talvez agora relançado com outras lógicas e com outras dimensões, também com outro alcance, naturalmente, não é? Se calhar temos que dizer que nem todos os artistas têm um estúdio com o cenário preparado para esta visita, se calhar justamente aqui engancham-se, entroncam aqui a problemática das condições de trabalho, quais são as reais possibilidades de um artista ter à sua disposição um estúdio, quer dizer, quantos artistas não partilham um estúdio, portanto têm um microespaço que do ponto de vista da sanidade e do ponto de vista da relação com os outros utentes do espaço é também condicionado no momento atual, mas independentemente destas variáveis, creio que sim, que é uma excelente é justamente um pouco uma reinvenção do já inventado, mas reinvenção do modo de relação dos artistas com as suas comunidades e talvez atomize um bocadinho essa relação, talvez a reduza, talvez a circunscreva mais aos territórios, mais uma vez, e talvez isto seja uma realidade também, talvez esteja aqui na conversa, este horizonte esteja aqui, não é? Talvez a nossa experiência artística, aquela que, sob o signo das relações entre arte e território, esteja a desenhar-se, seja justamente a ideia de que tenderemos a atomizar as nossas experiências artísticas, tenderemos a circunscrevê-las, tenderemos apesar da geração global, apesar da experiência global no trabalho, na comunicação, na pertença às redes, etc., mas a circunstância, o tal inimigo invisível que faz pano de fundo, talvez nos obrigue, essa circunstância talvez nos obrigue justamente a circunscrever, talvez nos obrigue a localizar, talvez nos obrigue a inventar comunidades de proximidade, talvez a relação de proximidade, paradoxalmente, não é? Apesar da distância social ser uma regra, mas as políticas de proximidade talvez sejam aqui uma fórmula para os artistas que seja essencial, não é? Que seja para os artistas e para as comunidades, porque uns e outros acedem justamente. Para mim é uma questão que não é linear, até porque é uma das questões com as quais me estou a deparar pelo meu tipo de trabalho. Portanto, regressar ao estúdio, especialmente para quem não é artista, não é? Eu não sou artista, portanto, para mim não seria regressar a um sítio concreto, esse espaço não existe. Seria também aceitar um certo academicismo do tipo de criação que nos chega pelas academias até onde assinamos. Por exemplo, eu sou professora na Faculdade de Belas Artes, funciona ainda como um regime bastante próximo da academia, no sentido mais tradicional do que são as belas artes, não é? O artista, a própria estrutura dos cursos, tem pintura, escultura, pedra, sempre tudo retirado do lugar para dentro de um espaço de trabalho. Nós conversamos muito sobre outros modos de criação, outros modos de pensamento mais próximos da pós-produção, do trabalho de campo, que me são mais naturais a mim para o tipo de trabalho que desenvolvo, por exemplo. Portanto, abdicar de imediato apenas pelo inimigo invisível desta luta de muitos anos e um regresso ao estúdio seria como simplesmente abdicar de uma certa visão do que pode ser a criação contemporânea. Em termos de dificuldade, e falando outra vez de território,
quando o evento cultural acontece, por exemplo, numa antiga pedreira, ou numa antiga indústria, ou numa mina abandonada, e estou a pensar, por exemplo, nas minas de São Domingos, onde gostava muito de um dia poder fazer algo, mas, portanto, pensando nestes espaços, é toda uma outra forma de abordar o site específico, a logística, o acolhimento, a relação com a comunidade, e, portanto, abdicar dessa vontade de relação com lugares que não são nem a luta do algoritmo digital com o MoMA, nem o acesso à galeria cultural de grande visibilidade nos jornais nacionais, mas lutar pelo acesso a estes espaços de dificuldade, exatamente pela dificuldade que representa ter acesso aos espaços, é algo que para quem trabalha deslocalizadamente no território e em territórios acidentados é o epicentro da atividade. Portanto, para o tipo de trabalho que nós desenvolvemos, e aqui passo a usar um nós, porque não estou sozinha, há muita gente que trabalha nesta linha, regressar ao estúdio seria deitar a toalha ao chão e aceitar as regras académicas quase do século XIX, contra as quais temos que lutar quase diariamente quando estamos a ensinar artistas que pensam que vão criar sozinhos no seu ateliê. Portanto, aqui tenho que provocar alguma resistência à ideia, porque isso seria abdicar do que andamos a fazer há 20 anos. Eu não creio que a Maria Tomás tivesse no horizonte dela o estúdio tão academizado e tão isolado do mundo. Digamos assim, talvez tenhamos que aceitar que há duas camadas, não é? Todos estamos hoje, como já estávamos, mas hoje mais, temos ao alcance de um clique todo o mundo, e ao mesmo tempo esta relação de proximidade pode ser cultivada, e a proximidade física pode estar mais condicionada a uma relação de contiguidade com um espaço, contiguidade com uma comunidade, contiguidade com a pertença a um lugar, e em resultado da situação em que vivemos, a combinatória das duas não faz necessariamente que o artista se volte para regras academicistas e para um trabalho de regresso à academia. São as regras da criação do artista, do que são as operações de um sistema que se centra na proximidade física, dentro de certos ateliês, que estão, por exemplo, dentro de um recinto em Lisboa. Claro. Portanto, distinguiria a criação artística ser academizada de serem simplesmente replicados certos processos de acesso pela proximidade física. Estou a ver o lado pernicioso de alguns campos dentro do sistema. Bem. Se me permitem, e estamos quase a terminar, mas eu não consigo deixar de pensar, nomeadamente o ano passado, aquela exposição que esteve da Maria Lino, na Fundação Eugênio de Alma, tanto em Évora, foi o Nuno Faria, o curador, e na realidade a Maria Lino, no Feital, tem uma programação cultural. Não sei quantas das pessoas que nos estão a ouvir sabem onde é o Feital. O Feital é próximo de Trancoso. E na realidade eu não sei se mesmo desconfinados nós nos movíamos assim tanto. Não é? E se na realidade não temos certos hábitos de mobilidade que estão, digamos, dirigidos por certos clichês ou certos paradigmas. Porque na realidade existe uma atividade em locais, quando eu falava aqui no Porto aos meus amigos do projeto da Maria Lino, das residências, da própria, para além da atividade dela como artista, não é? Assim como também quando falo e comento que no Alvito há um centro de arte numa antiga escola primária, que é um projeto não é por acaso, de um geógrafo, de um guru da geografia humana, do Jorge Gaspar e da mulher, da Ana Marim. Na realidade as pessoas ficam assim, tipo, podes dizer onde é? Ou seja, não sei se na realidade a nossa relação mesmo anterior ao confinamento e quanto àquilo que seja a deslocação, era assim tão de apropriação. No fundo, nós tínhamos as nossas pequenas zonas de conforto, que poderiam ter uma dimensão maior ou menor, também coabitadas por aquilo que, segundo os fenomenólogos, o Melo Ponti, quer dizer, na realidade o tempo configura o espaço e vice-versa, não é? E, enfim, não sei se vos posso eu colocar só uma pergunta final. Como é que nós vamos medir agora esse território que durante algumas semanas ou meses está a ser intangível
e que dá quase que uma certa noção de omnipotência, nós podemos chegar a todo lado, mas ao mesmo tempo pensamos duas vezes quando vamos à mercearia. Como é que nós vamos lidar com isso nas nossas profissões, designadamente? E pronto, e só partilhar algo convosco muito rapidamente. No segundo semestre eu dou uma cadeira com o Francisco Monteiro que é de performances urbanas. Agora imaginem o que foi reconverter a metodologia de abordagem a esses conteúdos que eram sobre a cidade, sobre os públicos, em que íamos para fora, nomeadamente para exercícios de deriva, reconverter tudo, as performances urbanas eram dentro da nossa cabeça. Mas não sei se em alguns casos não foram sempre. Não sei, isto é uma provocação. Só para finalizar, e eu acho que... Eu acho que no nosso caso somos os três professores, não é? E acho que as docências que lidam com desafios práticos e com a articulação entre os saberes e a transmissão e a formação de conhecimento em aula e a passagem para o exercício prático, para o espaço, etc., todas elas se viram dramaticamente equacionadas ou reequacionadas nos seus pressupostos, nas suas... e mesmo na aula comum da comunicação mediada por esta coisa, ou as tarefas autónomas confiadas aos alunos dão resultados diferentes, dão resultados que exigem justamente uma ponderação e um reafinamento dos objetivos e dos modos de trabalho. Mas também isso creio que estava um bocadinho naquele pacote inicial. Nós teremos de lidar com isso e estamos a fazê-lo todos os dias, não é? A reaprender, a reutilizar as ferramentas, a utilizar novas e a procurar que o resultado não nos escape tanto como a situação obriga, dando ao aluno a oportunidade da reflexão crítica, mais do que da que resulta da prática, e a disponibilidade para justamente imaginar como uma concretização, como uma performance possível, não é? A imaginação pode tudo. Inês? Posso também partilhar uma experiência que tivemos no início do confinamento, porque aconteceu os estudantes de curadoria estarem a iniciar o projeto de uma exposição e, portanto, estar simultaneamente a imaginar uma exposição criada por eles, enquanto se assiste à proibição de reunião de grupos ou encerramento. Primeiro era uma espécie de desadequação. Nós sentíamos que já não devíamos ir às inaugurações, que não devíamos ir a lugares com tanta gente, até que tudo encerrou e agora estamos proibidos de reunir em grupos superiores a 10 pessoas. Vai variando conforme também as indicações vão surgindo. Mas, portanto, o que fizemos foi olhar para a realidade que estava a acontecer e fazer um mapeamento do encerramento por motivos pandémicos. Portanto, os estudantes, antes de imaginarem as exposições que querem vir a fazer, por coincidência, grande parte delas estão em jardins e parques públicos este ano, por coincidência, os espaços que eles estão a imaginar são jardins e espaços públicos, mas não é uma indicação de enunciado, é uma conclusão à qual chegam. Mas antes de partirem para esse exercício, pode ser uma proposta para qualquer lugar que eles pretendam, fizemos o exercício inverso, que foi mapear os encerramentos. Existe inclusive um trabalho em que a cidade do Porto está mapeada com as galerias que estão fechadas, as que dizem o motivo, as que têm novas regras, as inaugurações que foram canceladas e, portanto, nós mapeamos a realidade como está a acontecer antes de começar a projetar o que vem a seguir. O que vem a seguir, naturalmente, que é influenciado pela nossa condição, mas integrá-la verdadeiramente e compreendê-la criticamente, eu acho que faz parte também do nosso trabalho como intelectuais, não é uma palavra tramada, mas uma parte do nosso trabalho como intelectuais é fazer uma análise crítica do que está a acontecer para informar decisões futuras, fazer alguma projeção. Nós, os arquitetos, somos tramados nisso, porque temos sempre muitas ideias do que vai ser a seguir, mas acho que faz parte da nossa função social fazer uma leitura também desta realidade. Agora, o que vai acontecer a seguir não sei. Não sei. Mas posso dizer que provavelmente o grupo de pessoas que aqui está reunido a falar sobre arte e território faz parte de um grupo muito mais alargado de pessoas que acreditam que a cultura não acontece apenas em 3 ou 4 centros culturais. Portanto, somos representativos da alteridade. Enfim, e acho que temos aqui um bom salto
para anunciar que a próxima conversa vai ser exatamente sobre arte e comunidades. Portanto, há aqui uma concatenação que pode ser bastante interessante e provavelmente os protagonistas da próxima conversa vão refletir sobre alguns destes aspectos que nós tivemos aqui a ter o prazer de vos ouvir falar sobre. Enfim, estão aqui, e penso que já estamos a ultrapassar o tempo, e eu só queria expressar a título pessoal, mas enquanto também sobretudo parte integrante do SOS Arte PT também desde quase o início, agradecer-vos muito, muito a presença, acho que em nome de todos aqueles que possam estar a ouvir, e esperar que da próxima vez nos possamos tocar, sem ser tocar o ecrã do monitor, e saúde. Obrigado. Saúde para todos. Até à próxima. E até à próxima. Obrigada. Obrigada.